Olá, meu nome é Elaine, eu sou criadora da página Rosa Pink Crochê e hoje eu vim aqui para ensinar você a fazer essa bolsa linda, a bolsa Antonella. E nós vamos precisar de pouquíssimos materiais. Um rolo de fio náutico 3 milímetros na cor azul marinho, agulha de crochê número 4 e esse fechinho aqui que chamam de torniquete. Todos esses materiais vocês encontram com a Dalu Machado, eu vou deixar a página dela aqui na descrição. Vamos ao vídeo? Nós vamos dar início à nossa bolsa fazendo 52 correntinhas. Mas antes de iniciar, eu quero mostrar para vocês, já tem uma parte dela pronta aqui, ó. Aqui eu já fiz essa parte e eu vou fazer a segunda parte com vocês. Olha como fica uma graça, né? Bem legal. Então, daremos início às 52 correntinhas. Mas antes, eu quero passar para vocês uma coisa. Se você tiver o ponto apertadinho, eu oriento que você use uma agulha com um calibre maior do que você já tem hábito de usar. Por exemplo, se você usa uma agulha de 4, faz pelo menos essa primeira carreira com uma agulha de 5, que é para o ponto ficar um pouquinho mais folgadinho e não ficar repuxando, tá? Porque senão vai ficar feia. Mas se você consegue tensionar o ponto de uma forma que não fique repuxando, pode fazer com a agulha que você já tem hábito de trabalhar. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou começar aqui a minha primeira. Peraí. Eu faço assim, ó. E, gente, aqui, assim, e faço. 1, 2, 3, 4, 5. Façam aí 52. Fiz as minhas 52 correntinhas e agora eu vou voltar trabalhando nesse nozinho aqui de trás das correntinhas, tá? Elas estão aqui na frente, ó, essa parte da frente, e aí se você virar, aqui atrás você consegue ver esses nozinhos aqui. É aqui que nós vamos trabalhar, tá? E aí, vai pular a primeira e vai trabalhar só em 51, tá? Então, só essa primeira carreira mesmo que nós fizemos 52. Agora, nós vamos trabalhar sempre com 51 pontos. Dessa forma aqui, ó. Pega aqui na parte de trás e faz um ponto baixo. Nessa carreira, é somente isso. Fazendo ponto baixo até o final, totalizando 51. Cheguei aqui no finalzinho, já fiz 51 pontos baixos. E agora eu vou tirar as medidas de quanto que ficou essa primeira carreira aqui. E vou também passar a medida para vocês dessa parte já pronta. Porque se alguém quiser fazer com um fio diferente, um fio mais grosso ou até um fio mais fino, né, caso queiram, podem adaptar com o tamanho, tá? Porque essa receita aqui, essa quantidade de correntinhas que eu passei para vocês inicialmente, é para esse fio aqui de 3 milímetros. Olha, a correntinha, no finalzinho dela, até o finalzinho aqui, tá dando 36 centímetros. Agora, a medida dessa parte da bolsa que já tá pronta, ela tem, de uma ponta a outra de largura, 29 centímetros. Aqui, ó, 29 centímetros. De altura, ela tem 21 centímetros, pegando da pontinha lá em cima até aqui. Vamos dar andamento agora ao corpo da bolsa e nós sempre vamos trabalhar da seguinte forma. Todas as vezes que a gente for virar o nosso trabalho, nós não vamos fazer a correntinha de subida. Nós vamos sempre só virar o trabalho, tá? Vamos combinar isso pra gente não esquecer. Então, terminou de fazer a carreira, vira o trabalho sem correntinha de subida. E aí, nós vamos iniciar da seguinte forma. Esse primeiro ponto aqui, ó, de onde tá saindo a laçadinha, nós vamos pular ele, e a gente sempre vai pular o primeiro ponto também. Então, virou o trabalho, pulou o primeiro ponto, introduz no segundo, pegando a alcinha de trás e faz um baixíssimo. O início também sempre vai ser assim, o início das carreiras. Pulou o ponto, faz um baixíssimo. A partir daí é que nós vamos fazer a sequência, que eu vou passar para vocês agora. Nessa primeira carreira aqui, nós vamos, como eu falei para vocês, pular o primeiro ponto, fazer um baixíssimo e fazer 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faço um aumento, assim. Um ponto baixo e mais um aumento. Dessa forma. Então, ficamos com a sequência de 11 pontos baixos, a partir do baixíssimo que fizemos aqui, ó, do início. Pulamos o primeiro, fizemos um baixíssimo,
11 pontos baixos, fizemos um aumento, fizemos um ponto baixo e fizemos mais um aumento. A partir daí, nós vamos contar 19 pontos baixos e nós vamos precisar de marcadores. Por quê? Nessa parte aqui da bolsa, nós sempre vamos ter 19 pontos. Eu vou mostrar para vocês que parte que é essa. Essa aqui, ó. Tá vendo? Vai ser essa parte central aqui. Sempre vai ter 19 pontos, desculpa, sempre. Aqui vai mudar, tá? Que é para poder dar esse formato aqui dela arredondadinho assim, então vai mudar. Mas aqui não, aqui sempre vai ter que ter 19. Então, pra gente não se perder, vamos usar os marcadores pra gente sempre saber que a gente tem que fazer 19 pontos aqui, tá? Então, aqui eu fiz o meu primeiro. 1, 2, continue aí fazendo 19, tá? Cheguei aqui no meu 19º, vou colocar o meu marcador e agora eu vou usar sempre, vocês vão ouvir muito eu falar aqui a palavra espelhar. Por quê? O que significa isso? Tudo que foi feito desse lado aqui, os aumentos, o ponto baixo, os aumentos, não, peraí, ó. O aumento, o ponto baixo, o aumento, os 11 pontos baixos, o baixíssimo e o primeiro que nós pulamos, vai ter que ser feito aqui também, porque vai ser um espelho. Esse lado aqui, ele tem que estar igual a esse lado aqui, que é para poder dar esse efeito aqui lindo, arredondado e certinho da nossa bolsa, tá? Então, a palavra espelhar vai significar isso. Espelhar é fazer tudo que foi feito desse lado aqui, fazer aqui. Então, terminamos aqui o 19º ponto, vamos fazer um aumento, vamos fazer, desculpa, soltou aqui, vamos fazer um ponto baixo, mais um aumento e uma sequência de 11 pontos baixos, que foi o que a gente fez lá do outro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, cheguei aqui no meu 11º ponto, tá faltando 2 aqui. É isso mesmo, tá? Por quê? O próximo vai ser o baixíssimo, que foi o que a gente fez aqui. Logo depois que a gente pulou o primeiro, a gente fez um baixíssimo. Então, aqui vai ser um baixíssimo. E esse aqui a gente não vai fazer. Ele vai ficar sobrando mesmo, sem fazer. Que é como se fosse o primeiro que nós pulamos aqui, tá? Então, é essa a forma de fazer a bolsa. Ela tem que ficar espelhada. O que foi feito aqui tem que ser feito desse lado. E agora, nós vamos voltar fazendo só uma carreira de ponto baixo, sem aumento, sem nada. E essa bolsa ela vai ser também dessa forma. Todas as vezes que a gente fizer uma carreira que tem aumento, a próxima, voltando, sempre vai ser de pontos baixos, sem aumento nenhum. Então, essa foi a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa segunda carreira, mas só pontos baixos, sem aumentos. Virando aqui o trabalho, como eu falei para vocês, não tem correntinha de subida e vamos fazer só pontos baixos. Mas não esquecendo de pular o primeiro, introduzir a agulha no segundo e fazer um baixíssimo e a partir daí fazer os pontos baixos sem aumentos. Só que antes eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar o nosso ponto daqui para frente. Sempre vai ser assim agora, tá? Esse ponto ele se chama ponto baixo estruturado. Então, vocês vão trabalhar da seguinte forma, pegando nas duas alcinhas aqui. Dessa forma, ó, eu tenho a minha laçada aqui. Olhem o trabalho de vocês aí que vocês vão ver que tem uma alcinha aqui em cima e outra alcinha aqui embaixo. Então, vocês vão passar a agulha, ó, por debaixo das duas. E é como se vocês ficassem com 3 laçadas na agulha, tá vendo? Assim. E aí, vamos dar andamento. Só que nós vamos pular esse aqui e vamos fazer um baixíssimo aqui, ó, dessa forma, assim. E agora, só ponto baixo, assim. Mas dessa forma que eu ensinei pra vocês, ó, introduzindo a agulha na primeira alcinha e na segunda. Puxa o fio e faz um ponto baixo. Novamente, introduzo aqui na primeira, introduzo aqui na segunda, puxo o fio e faço um ponto baixo. Sempre vamos trabalhar dessa forma agora, assim. Ó, tá? Aqui. E aí, tem uma outra situação que vocês têm que se atentar também para essa bolsa. Quando chegar na parte dos aumentos, a gente tá trabalhando alcinha em cima de alcinha, né? Tá vendo aqui, ó? Tá retinha. Essa alcinha aqui é dessa alcinha aqui. Então, vamos fazer o nosso ponto baixo aqui normal,
aqui e aqui. E aí, eu cheguei no meu primeiro aumento. Lembra que nós fizemos 2 aumentos? Foi um aumento, um ponto baixo, um aumento. Cheguei aqui no meu primeiro. Essa alcinha aqui que eu fiz agora é dessa aqui, tá vendo? Tá certinho aqui. Só que esse ponto aqui, ele foi feito junto com esse, lembra? Porque ele é aumento, né? Então, ele foi feito junto com esse. Então, essa alcinha aqui, ela vai servir de base também para essa daqui de cima. Então, deixa eu desmanchar aqui, ó. A mesma, ó, repara que vocês vão conseguir ver aqui, se vocês olharem o trabalho de vocês, acho que vai ficar mais fácil, ó. Essas duas alcinhas aqui, ó, essa e essa aqui, elas estão na direção dessa aqui, porque foi um ponto baixo duplo que nós fizemos aqui, né? Um aumento, na verdade. Então, aqui, ó, essa alcinha tá na direção dessa e essa tá na direção dessa. E vocês vão fazer exatamente desse jeito. Vão usar a mesma alcinha para a alcinha que tá em cima, ó. Aqui e aqui. Tá? Porque se você for usar outra alcinha, vai dar errado lá no final. Então, toda vez que tiver aumento, se atentem para isso, para colocar a alcinha junto, tá? Os dois pontos juntos, desculpa, na mesma alcinha. Aí aqui não, aqui é aquele ponto baixo que a gente fez sozinho no meio dos aumentos. Ó, ele tá certinho, ele tem a alcinha dele. Deixa ele que ele tem a alcinha dele. Os outros não tem. Ó, aqui, ó, mais um aumento que a gente fez, ó. Olha a alcinha aqui do aumento. Que vai ser usada para os dois aqui, ó. Aí mais um aqui. E vou colocar junto aqui. Agora pronto, agora vai dar certo. Cada um vai ter a sua alcinha até a gente chegar aqui no 19º ponto, né? Que é aqueles pontos baixos que nós vamos fazer sequenciais aqui nessa carreira que fica aqui no meio, né? Essa parte da bolsa, na verdade, que fica aqui no meio. E aí, quando chegar aqui, eu volto para fazer com vocês mais uma vez essa parte aqui dos aumentos. Porque se você não olhar direitinho, você vai acabar fazendo errado. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês para não ter dúvida, tá? Então, eu vou fazer aqui os 19 pontos, ó. Aqueles pontos que tem que ficar mesmo fazendo sempre 19 pontos, não esquecendo de marcar. Aqui, ó, colocando o marcador. E aí, eu vou continuar aqui. 1, 2, 3, até chegar lá no final, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte dos aumentos juntos, tá? Cheguei aqui no 19º ponto, já fiz ele. E agora, ó, mais uma vez. Quando a gente terminou aqui o 19º, a gente já fez um aumento de cara, lembra? A gente fez um aumento, fez um ponto baixo e fez um aumento, isso na carreira de baixo, né? Então, aqui, ó, para esses dois pontos aqui do aumento, eu tenho essa alcinha aqui, é onde eu vou trabalhar. Aqui, mais uma vez, no próximo ponto, eu vou trabalhar nela aqui. Pronto. Aí, no ponto do meio, que é um ponto sozinho, ele tem a alcinha dele, eu faço normal. E esses dois aqui, ó, novamente um aumento. Aqui, ó, pego a minha primeira alcinha, vou lá embaixo, pego a outra. Nesse segundo aqui, eu pego a primeira alcinha e eu uso a mesma alcinha lá de baixo que eu usei para o ponto anterior para fazer o meu ponto. E agora é só dar continuidade até chegar lá no final. Eu vou fazer com vocês aqui até o final para lembrar vocês que lá no final a gente vai precisar fazer um baixíssimo e deixar um sem fazer. Assim. Aqui. Cheguei aqui no finalzinho. Aí, ó, nunca esqueçam. Tá faltando 2. Um tem que ser baixíssimo. E o outro fica sem fazer. Agora, nós vamos fazer a nossa terceira carreira. Vamos virar o trabalho. Sem correntinha de subida, não esqueçam. E aí, como eu já expliquei pra vocês, o primeiro nós vamos pular e vamos introduzir a agulha no próximo. Então, virei o trabalho, pulo o primeiro ponto, que é esse aqui, introduzo a agulha no segundo e faço um baixíssimo. Assim. A partir daí, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Nessa terceira carreira, são 10 pontos baixos, tá? Então, fiz 2, 3, 10 pontos baixos aqui, cheguei no 10º, e aí eu vou fazer um aumento aqui. Fiz um aumento, vou fazer 2 pontos baixos sozinhos, assim, e vou fazer mais um aumento, dessa forma. E agora chegou naquela parte que eu vou precisar fazer os 19 pontos aqui no meio da nossa bolsa. Então, como é que ficou
essa sequência aqui dessa terceira carreira. Nós pulamos o primeiro, fizemos um baixíssimo, fizemos uma sequência de 10 pontos baixos, fizemos um aumento, 2 pontos baixos sozinhos e mais um aumento, tá? Aí agora são 19 pontos. Eu vou fazer e volto pra gente espelhar essa parte aqui. Fiz os 19 pontos, agora nós vamos espelhar. Nós vamos fazer um aumento aqui. Nós vamos fazer 2 pontos baixos sozinhos, assim. E vamos fazer mais um aumento aqui. E agora, nós vamos dar sequência de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tem que sempre sobrar 2 aqui, tá? Se não tiver sobrando 2, você fez alguma coisa errada. Volta lá, conta de novo, desmancha, tá? Tem sempre que sobrar 2 aqui no final. Então, sobrando 2, um vai ser o baixíssimo e o outro vai ficar sem fazer. E aí, nós vamos virar o trabalho e fazer a nossa quarta carreira, que vai ser aquela carreira sem aumentos, né? Que nós vamos iniciar sempre da mesma forma. Pulando o primeiro ponto, aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui a gente não conta. E nós vamos... Não conta não, na verdade conta, mas pula, né? Pula ele e introduz a agulha no segundo, faz um baixíssimo. E agora é só fazer ponto baixo até o finalzinho da carreira. Não esquecendo de chegar no final, vão sobrar 2 pontos. E aí, faz um baixíssimo e o último não faz. Chegando aqui no final, amores, ó, como eu falei pra vocês, os 2 últimos pontos... A gente vai fazer um baixíssimo e o último não vai fazer. Nós vamos virar o trabalho, deixa eu soltar mais um pouquinho aqui, o fio. Vamos virar o trabalho e agora nós vamos fazer a nossa quinta carreira, tá? E essa carreira nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos pular o primeiro ponto, vamos introduzir a agulha aqui no próximo, vamos fazer um baixíssimo e vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui no nono, nós vamos fazer um aumento, 3 pontos baixos sozinho e um aumento. Então, vamos lá. Um aumento, 3 pontos baixos sozinhos, assim, e mais um aumento. Aí, cheguei aqui naquela sequência de 19 pontos. Eu vou fazer e volto para espelhar com vocês aqui. Agora, nós vamos espelhar, porque eu já terminei aqui os 19. Vou fazer um aumento aqui. Vou fazer 3 pontos baixos sozinhos. O terceiro aqui. E vou fazer mais um aumento. E agora eu vou dar sequência aos 9 pontos baixos que eu tenho que fazer até chegar lá na pontinha da minha carreira. Fiz aqui os 9, agora eu vou fazer um baixíssimo e o último eu não vou fazer. E agora a nossa sexta carreira é fazer uma carreira de ponto baixo sem aumento. Pulando o primeiro ponto, introduzindo aqui no segundo e fazendo um baixíssimo. Aí eu vou dar início aos meus pontos baixos sem aumento até o finalzinho lá da carreira e essa é a nossa sexta carreira. Vou mostrar aqui pra vocês como já tá pegando forma, olha como já tá ficando legal, tá ficando bem bonitinho. Vamos dar início agora à sétima carreira. Como vocês já sabem, viramos o trabalho. Vamos pular o primeiro ponto, fazer um baixíssimo no segundo, assim, e fazer uma sequência de 13 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, façam aí até chegar no 13º ponto. Cheguei aqui, ó, no meu 13º, tá faltando um antes da gente começar os 19, e nesse aqui que tá faltando nós vamos fazer um aumento. Essa sétima carreira é só isso, tá?
Então, ficou uma sequência de pulou o primeiro, fez o baixíssimo, 13 pontos baixos e um aumento. E agora, vamos fazer aquela sequência de 19 pontos, tá? Fiz o primeiro aqui, vou até esse outro lado aqui, até essa ponta aqui, fazendo 19, depois eu vou espelhar aqui. 19º ponto feito aqui, dessa sequência aqui, né, de 19. Agora eu vou fazer um aumento aqui e vou continuar fazendo 13 pontos desse lado aqui, que foram os 13 pontos que eu fiz lá do outro lado, tá? E aí eu vou até o finalzinho aqui. Quando chegar aqui, ó, no penúltimo e no último, o penúltimo a gente faz o baixíssimo e o último não faz. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu vou virar e vou fazer a 8ª carreira, que é a carreira sem aumentos, tá? É ponto sobre ponto, iniciando sempre pulando o primeiro, no segundo faz um baixíssimo e a partir daí faz os pontos baixos até chegar lá no finalzinho da carreira. Finalizei a 8ª carreira, virei o meu trabalho e agora nós vamos fazer a 9ª carreira. E a 9ª carreira é: pulo o primeiro, faço um baixíssimo no segundo, faço uma sequência de 12 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e faço um aumento aqui, desculpa, um aumento aqui. E agora eu vou dar sequência nos 19 pontos, tá, gente? E aqui desse outro lado a mesma coisa, vocês vão espelhar. Aqui faz um ponto de, gente, esses meses ia falar ponto alto. Aqui faz um aumento e aqui faz a sequência de 12 pontos baixos e aqui no penúltimo um ponto baixíssimo e não faz o último, tá? Eu vou fazer essa carreira e volto para fazer a 10ª carreira com vocês. Virando o trabalho agora para fazer a 10ª carreira. E a 10ª carreira agora, como vocês já sabem, é a carreira sem aumento, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, no ponto... Vamos pular o primeiro, vamos fazer um baixíssimo aqui no segundo. E a sequência de pontos baixos até o final, tá? Essa é a 10ª carreira. Terminei aqui a minha carreira sem aumentos, né, que foi a 10ª carreira. Agora nós vamos fazer a 11ª carreira. Pulei o primeiro, vou fazer um baixíssimo aqui no segundo. E essa carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Nós vamos fazer aumentos aqui no iniciozinho, vocês vão ver. Então, fiz aqui um baixíssimo, na sequência eu faço 2 pontos baixos sozinhos e já faço um aumento aqui. Assim. E agora eu vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tá sobrando um, antes da gente começar a fazer a sequência de 19, aqui vai ser o nosso aumento. Assim. Então, como é que ficou? Nós iniciamos com baixíssimo, pulamos o primeiro, iniciamos o baixíssimo, fizemos 2 pontos baixos, um aumento, 8 pontos baixos e um aumento. Agora, dei sequência aí e vai até aqui que eu vou fazer com vocês essa outra parte. Cheguei aqui no 19º, agora eu vou espelhar, igual do outro lado, né? Fazendo um aumento, uma sequência de 8 pontos baixos, aqui. Chegando aqui no 8º, eu faço um aumento. Agora, 2 pontos baixos sozinhos. E o meu último aqui, que é o meu baixíssimo, o meu penúltimo, na verdade, o último eu não faço, tá? Viro o meu trabalho e agora eu vou fazer uma carreira sem aumentos, que vai ser a nossa 13ª carreira, é isso? Deixa eu confirmar. Não, nossa 12ª carreira. Então, nós vamos virar o trabalho e fazer toda uma carreira sem aumento aqui, tá? Agora, nós vamos começar a 13ª, tá? A 13ª vai ser dessa forma. Viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto
No segundo, eu faço um baixíssimo, assim, faço um ponto baixo, assim, e faço um aumento. Um ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Faço uma sequência de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E agora eu faço um aumento. Opa, aqui. Um aumento. E agora os 19 pontos baixos. Então, recapitulando, pulei o primeiro, fiz um baixíssimo, fiz um ponto baixo, um aumento, 9 pontos baixos, mais um aumento. E aí, sequência de 19. Aqui, vocês vão fazer da mesma forma que foi feito aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto para fazer com vocês. Fiz aqui os 19 pontos, agora nós vamos espelhar esse lado aqui, né? Com aquele ali. Então, nós vamos fazer um aumento aqui, uma sequência de 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui eu vou fazer um aumento, e aqui um ponto baixo. Nesse próximo, um baixíssimo, e o último eu não faço. Viro o trabalho e faço a minha 14ª carreira, que vai ser uma carreira sem aumentos, só ponto baixo. Olha como já tá ficando linda, gente, olha que graça, né? Vamos dar andamento aqui, ó. Terminei a minha 14ª carreira, que é a sem aumentos, né? E agora, nós vamos começar a 15ª. Nós vamos fazer assim, ó. Pulamos o primeiro, no segundo, a gente faz um baixíssimo, e aí, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer um aumento aqui. Então, ó, pulei o primeiro, um baixíssimo, um aumento, tá? Já começo com o aumento. Faço uma sequência de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu faço mais um aumento. E agora eu dou sequência aos meus 19 pontos. Esse espelhamento aqui não tem mistério, né, gente? Vocês vão fazer igual, ó. Já faço um aumento aqui, terminei 19. Faço um aumento, uma sequência de 10 pontos baixos, um aumento. No próximo, um baixíssimo e finalizei essa carreira, tá? Façam aí, essa é a nossa 15ª carreira. E agora nós vamos dar início à 16ª carreira, que é uma carreira de pontos baixos sem aumentos, tá? Façam aí, que eu vou fazer a minha aqui, pulando o primeiro, no segundo fazendo baixíssimo e dando andamento somente com pontos baixos. E agora nós vamos dar início à nossa 17ª carreira, tá? E nós vamos fazer assim, ó, viramos o trabalho, pulei o primeiro ponto, vou aqui no segundo, faço um baixíssimo. E nessa 17ª carreira, nós já vamos começar fazendo uma sequência de pontos baixos, tá? E aqui nós já vamos fazer 11 pontos baixos. Então, pulei o primeiro, fiz um baixíssimo e faço aqui, ó, 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, aqui sobrou um pontinho, é isso mesmo, nós vamos fazer um aumento. Assim, aqui. E agora, aquela sequência de 19 pontos baixos. Façam aí essa sequência de 19 pontos baixos e depois é só espelhar desse lado aqui fazendo um aumento, terminou 19, faz um aumento, uma sequência de 11 pontos baixos, no penúltimo faz um baixíssimo e finalizou essa carreira, vira para fazer a próxima sem os aumentos. Agora indo para a 18ª carreira, que é a nossa carreira sem aumento. Pulo o primeiro, vou no segundo, faço um baixíssimo e começo a minha carreira toda em pontos baixos sem aumentos. Façam até o final, que eu volto pra gente fazer a 19ª. A gente já tá chegando nas últimas carreiras, tá? Da nossa bolsa.
Iniciando agora a nossa 19ª carreira, e ela nós vamos fazer dessa forma, nós vamos pular um ponto, no próximo ponto, só nessa carreira nós não vamos fazer o baixíssimo, tá? Nós vamos fazer já uma sequência de 11 pontos direto, tá? Só nessa carreira. Nós vamos pular o primeiro, não vamos fazer o baixíssimo, já vamos começar direto fazendo um ponto baixo, e esse aqui já vai ser o primeiro ponto dos 11 que a gente vai fazer. Então, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. Fiz aqui 11 pontos baixos, tá? Então, não esqueçam, somente nessa carreira nós vamos pular um ponto e no segundo nós vamos fazer ponto baixo. E vamos iniciar uma sequência de 11 pontos baixos, tá? Nessa carreira não tem o baixíssimo. Por que que eu tô frisando isso? Que desse lado também vai ser desse jeito. Quando vocês forem espelhar, nós vamos, não pode esquecer que aqui no penúltimo é um ponto baixo, não é baixíssimo, tá? E aí, chegando aqui, faltando um, né, pra gente começar a sequência de 19, nós vamos fazer o nosso velho e bom aumento. Nossa, soltou aqui, peraí, aqui, mais um ponto no mesmo lugar e fiz um aumento. Então, dei em sequência aí no 19, chegando aqui no 19º, terminou. Logo no primeiro faz um aumento, 11 pontos baixos, chegando no penúltimo ponto baixo. E aí vira o trabalho. Então agora nós vamos fazer a nossa 20ª carreira. E é uma carreira sem aumentos, aquela carreira que a gente faz toda em ponto baixo sem aumentar. E agora nós voltamos ao normal, tá? Pulamos um ponto e iniciamos com baixíssimo. Agora sim, a gente vai dar continuidade fazendo ponto baixo. E aí aqui faz toda, quando chegar aqui no finalzinho, no penúltimo, é um baixíssimo, tá? Nós vamos voltar a trabalhar como a gente estava trabalhando a bolsa inteira. 20ª carreira finalizada, agora vamos começar a 21ª. E nós vamos fazer ela assim, ó. Eu vou pular o primeiro, vou fazer um baixíssimo aqui no segundo, assim, e vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui no 9º ponto, 9 pontos baixos, e agora eu vou fazer um aumento, assim. E vou dar início aos meus 19 pontos. Para espelhar, a mesma coisa. Um aumento, 9 pontos baixos, no penúltimo, um baixíssimo. Finalizada a 21ª, vamos agora começar a 22ª carreira, que é a carreira sem aumentos, tá? Então, ó, inicio aqui pulando o primeiro, venho no segundo um baixíssimo e dou sequência fazendo pontos baixos até o final, sem aumento. 22ª carreira finalizada, agora vamos dar início à nossa penúltima carreira, que é a 23ª, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, pular o primeiro, iniciar aqui no segundo fazendo um baixíssimo, e depois fazer uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, cheguei aqui no 8º e eu vou fazer um aumento. Aqui. Desse jeito. Pronto. Agora, eu vou fazer uma sequência de 19 pontos e aqui vocês já sabem, né? Terminou o 19º, inicia com aumento, faz uma sequência de 8 pontos baixos, no penúltimo, um baixíssimo. Chegamos aqui à nossa última carreira, na verdade, as últimas, né? Porque agora nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo. Nós vamos voltar fazendo ponto baixo aqui sem aumento, né? Que é a nossa 24ª carreira, e vamos fazer mais uma de ponto baixo sem aumento, tá? E não tem segredo, é como a gente estava fazendo sempre. Virou, pula o primeiro, no segundo, inicia fazendo baixíssimo e continua fazendo ponto baixo até chegar desse lado aqui. Finalizando aqui a 24ª, como eu falei pra vocês, volta novamente fazendo pontos baixos, tá? Da mesma forma, pula o primeiro, vem no segundo, faz um baixíssimo e faz os pontos baixos até chegar lá no final da carreira, tá? Até aqui.
E aí eu volto pra gente dar continuidade. Pronto, gente, agora realmente nós finalizamos todas as carreiras que compõem o corpo da bolsa, tá? E o tamanho da bolsa. Agora, nós vamos fazer uma carreira de acabamento aqui nela. E aí nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos continuar trabalhando em ponto baixo, vira o trabalho. Só que tem uma diferença, a gente estava trabalhando o tempo todo pegando nessa alcinha aqui de cima e na alcinha de baixo, né? Agora, nós vamos pegar nessas duas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui e na de baixo, tá? Então, e inclusive na primeira, nós não vamos pular, tá? Esse aqui mais não. Nós vamos iniciar pegando aqui, ó, nas duas primeiras mesmo, com a laçada que você tá na agulha aqui, sem fazer correntinha de subida, a laçada da agulha tá aqui. Você meio que faz uma voltinha aqui, ó, introduz a agulha aqui debaixo das duas alcinhas e pega a alcinha de baixo, que é essa aqui, ó. Deixa eu tirar o fio daqui de cima, ó. Aqui, eu tô com a agulha eu tô com a laçada na agulha. Eu dou uma voltinha aqui, ó, pego aqui as duas laçadas do ponto, vou lá embaixo e pego a alcinha desse ponto. E agora sim, eu faço um ponto baixo. Novamente, nas duas alcinhas aqui de cima do ponto e na alcinha aqui de baixo, tá? Assim. Fazendo assim todo o tempo, tá? Antes nós ficávamos com duas laçadinhas aqui, né? 3, na verdade, contando com a da agulha. Agora nós vamos ficar com 4, ó. A da agulha, essas duas aqui e a de baixo, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, tira tudo e faz ponto baixo, tá? A única diferença é que nós vamos pegar nas duas alcinhas aqui de cima. Ao invés de pegar em uma só, nós vamos pegar nas duas. E vai introduzir a agulha na alcinha lá de baixo. Então, façam toda essa carreira desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Até aqui, chega até o último pontinho aqui, aquele que a gente não fazia, agora ele vai ser feito. E depois eu volto pra gente dar continuidade nessa parte aqui. Pra gente fazer os pontos baixos nessa lateral aqui, nós vamos usar uma alcinha que tá aqui deitadinha como parâmetro, tá? Se vocês olharem o trabalho de vocês, vocês vão ver que tem uma alcinha mais sobressalente aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês tentarem entender o que eu tô falando aqui. Ó, essa alcinha aqui, tá vendo? Elas estão mais sobressalentes, tá? Não é dela que eu tô falando, não. Entre essas alcinhas sobressalentes tem uma deitadinha, assim, ó, meio que abraçando, assim, sabe? Os pontos. É entre essas alcinhas que nós vamos fazer os pontos baixos. Então, vê se vocês conseguem identificar, ó. Alcinha sobressalente são essas aqui, essa, elas são mais visíveis, tá vendo? Elas são mais altas. E entre elas tem uma deitadinha, assim, ó, fazendo esse movimento aqui mesmo, assim. E nós vamos fazer os pontos baixos entre elas, tá? Eu vou mostrar pra vocês, aqui. Essa aqui é a alcinha sobressalente. Eu vou passar por cima dela e vou fazer, ó, do ladinho dessa aqui que tá deitadinha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui embaixo e vou fazer um ponto baixo. Aí a alcinha tá deitadinha aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer um outro ponto baixo depois dela. Assim. Aí aqui tem a sobressalente, eu deixo ela pra lá, não ligo pra ela, e venho por cima dela aqui, ó, e pego os dois fiozinhos mais ou menos, tá vendo? Aqui daqui da frente, um lá de trás, que é pro ponto ficar bem firme, tá? E faço um ponto baixo. Aí aqui tá a alcinha que eu falei pra vocês, ó, deitadinha. Aí você vai fazer um outro ponto baixo depois dela. Mais uma vez, ó, a alcinha que tá sobressalente, a gente deixa ela pra lá e introduz a agulha aqui, ó. E aí tem a alcinha que tá deitadinha, mais um ponto depois dela. Aqui. Ó, alcinha deitadinha. Faço um ponto baixo antes dela. Aí, alcinha deitadinha. Faço um ponto baixo depois dela. Assim, mais uma vez, identifiquem a alça deitadinha aí, ó. Aqui. Faço um ponto baixo antes dela. Aqui é mais apertadinho mesmo, tá, gente? Porque a virada da carreira que a gente fazia era aqui. Aí, depois dela, ó, mais um ponto baixo. Aqui. E aí, vai ficando assim, ó. Olha que graça que vai ficando o acabamento, tá? Então, façam até chegar aqui nessa pontinha, que eu volto aqui pra gente fazer junto.
cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o meu último ponto baixo aqui dessa lateral. Aí aqui nesse biquinho aqui de cima, que foi onde a gente iniciou, eu vou fazer mais um ponto baixo. Assim. E aí, agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Descendo aqui. Esse aqui é aquele fiozinho do início, a gente joga ele lá pra trás que depois nós vamos arrematar. E já vamos descer aqui, ó, toda essa carreira fazendo pontos baixíssimos, assim, ó. Desse jeito, tá? Aqui. Até chegar desse ladinho aqui. Finalizando aqui a minha carreira de ponto baixíssimo, agora eu venho aqui em cima, ó, bem no topo aqui, e faço um ponto baixo. Assim. Dessa forma. E aí viro e faço novamente carreiras de ponto baixo daquela forma que eu mostrei pra vocês na outra lateral, tá? Fazer dessa forma até chegar aqui, ó, no primeirinho que a gente fez, tá? Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu vou cortar o meu fio, deixar um pedacinho pra poder arrematar. E aí eu vou fazer assim, ó, puxei o fio, né, ajustei meu ponto aqui, venho aqui, ó, na cabecinha aqui do primeiro ponto, introduzo a agulha, pego o fio que eu cortei, puxo lá pra trás, assim. Venho aqui por trás, ó, introduzo a minha agulha aqui no nozinho que tem aqui atrás. Deixa eu puxar ele um pouquinho pra ficar mais fácil. Vocês podem usar uma agulha mais fininha, tá? Pra fazer isso. É que eu tô com preguiça de pegar. E eu passei aqui no nozinho e venho aqui, ó, no meinho do ponto aqui, tá vendo? Ó, minha agulha vai sair aqui, no meio do ponto, tá? Então eu fiquei com o nozinho que tava aqui atrás na agulha e introduzi ela aqui no meio da cabecinha do ponto. E aí eu venho com o fio aqui, ó, ajusto, introduzo na agulha e puxo lá pra trás, assim. É pra fazer o fechamento invisível, ó. Como se a gente tivesse feito um ponto aqui, tá vendo? Fica bem legal, tá? E agora, nós vamos arrematar esse fio aqui, mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, as duas partes estão prontas e lindas. Ela fica muito perfeita, né, gente? Olha, tanto na parte da frente quanto a parte de trás, muito perfeita mesmo. O que acontece? O forro. Eu vou forrar, tá? Porque eu gosto muito de bolsa forrada, é um gosto meu, então eu vou forrar. Mas se vocês não quiserem forrar, não precisa, porque como eu falei pra vocês, esse ponto ele tem um acabamento muito lindo. Então, se vocês arrematarem o fio de uma forma que fique bem discreta, que fique uma coisa quase que imperceptível, não precisa forrar. É uma bolsa muito bonita, tá? Não precisa forrar. Mas eu vou forrar. Então, o que eu vou fazer? E ela é muito simples de forrar, tá? Vocês vão pegar um tecido, vão colocar ela em cima, né? As duas partes, obviamente. Vai botar uma parte, depois vai botar outra e vai cortar o tecido do formato dela. Depois só vir com o tecido aqui em cima, dobrar, né, pra dentro, pra fazer um acabamento e ir costurando com a agulha de mão, tá? Façam isso nas duas partes. E numa terceira parte que vai existir também, que é a parte que é a lateral dela, fundo e alça, né? Vai ser nós vamos fazer uma tira, né, de crochê envolvendo toda a bolsa. Vai servir como lateral, fundo, lateral e alça. Vocês vão entender quando a gente começar a fazer. E aí, obviamente, tem que forrar essa parte também, mas é só cortar um tecido da largura, né, da lateral e do fundo e forrar também, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Como essa aula é para ensinar a fazer a bolsa, eu não vou focar no forro, tá? Mas não tem mistério, não. É bem facinho de forrar mesmo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, arrematar esses fios aqui que ficaram sobrando e fazer uma partezinha bem pequena de crochê aqui, que vai servir para quando a gente unir a bolsa aqui, ó, quando a gente fizer isso aqui, para não ficar aberto aqui nas laterais. Aqui, amores, para arrematar. Eu acho que a maioria de vocês já sabem como é, né? Introduz o fio, o restante do fio aqui na agulha de tapeceiro e vem entrando aqui, ó, por debaixo dos pontinhos, tá? Da bolsa que a gente fez. Aqui, ó. Assim. Vai andando com a agulha de tapeceiro por debaixo dos pontos. Peraí que prendeu aqui. Agora foi, tá? É só fazer assim. Como eu falei pra vocês, eu vou forrar, então pra mim aqui não precisa de perfeição, né? Então eu passei desse jeito mesmo. E vou cortar e vou queimar essa pontinha aqui, ó. Pra não acontecer de soltar, né? De desfiar e tudo mais, tá? Como eu vou forrar, não tem problema ficar assim, né? Quem não for forrar,
anda pelos pontos aqui de uma forma que fique bem escondidinho para ficar um trabalho legal, né? E na hora de queimar também, queima só a pontinha e introduz por dentro dos pontos assim para não ficar visível. Tenho certeza que vai ficar uma bolsa linda também, caso você não queira forrar, tá? E agora eu vou fazer com vocês essa partezinha aqui que eu falei. Então, eu vou pegar o fio aqui. Tá vendo esses nozinhos aqui atrás, ó? A parte da frente da bolsa é essa aqui, ó. Aonde a gente fez os baixíssimos, tá? Essa aqui é a frente da bolsa. A parte de trás é essa, aqui não tem baixíssimo nenhum, tá? Então, vocês vão identificar aí, ó, esses nozinhos aqui. Tá vendo que fica aqui atrás do ponto? É aqui que a gente vai introduzir a nossa agulha, nesse primeirinho aqui, ó. Aqui em cima. Ó. E aí, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem trabalhar com uma agulha mais fina, vai ficar mais fácil. Eu, né, continuo com preguiça, não peguei a outra. Então, aqui, ó, coloca, puxa o fio. E aí, esse aqui, deixa aqui que a gente já vai arrematar esse pedacinho, eu já faço uma correntinha aqui, tá? E aí eu faço mais uma correntinha, que é pra não ficar esticando, e dou continuidade. Aqui, ó, introduzo mais uma vez no nozinho, e agora eu vou fazendo pontos baixos, só isso, tá? E já vai arrematando esse fiozinho aqui, tá? Que iniciou, já vai arrematando, depois só queima e esconde. Ó, introduzo no nozinho, puxo o fio, faço um ponto baixo. Introduzo no nozinho, aqui, puxo o fio e faço um ponto baixo. E aí, vocês vão fazer isso até chegar desse outro lado aqui. Chegando aqui desse lado, faz mais uma carreira de ponto baixo e volta. Então, vai ficar num total de 2 carreiras de ponto baixo. A primeira e a segunda. Faz isso dos dois lados. Assim. E aí, se atentem, eu acho que eu não falei pra vocês quando começarem a fazer a primeira carreirinha aqui, pra não pegar no primeiro nozinho aqui não, tá? Se vocês olharem, é porque aqui já tá pronto, não dá pra mostrar pra vocês. Mas quando vocês forem começar a fazer a primeira carreira de ponto baixo aqui, vocês vão olhar o nozinho. Tem o primeiro aqui, que é o nozinho que equivale aos pontos baixíssimos que a gente fez aqui. E a segunda carreira de nozinho, vocês têm que fazer na segunda carreira de nozinho, tá? Porque tem que ficar essa partezinha aqui, ó, sobressalente, tá? Que é pra não ficar aparecendo, porque se fizer nessa primeira carreira aqui de nozinho, vai ficar muito aqui em cima e aí vai ficar feio, né? Vai ficar aparecendo. Se fizer aqui na de baixo, essa partezinha aqui esconde. Essa parte da bolsa que nós vamos fazer agora é a parte do fundo, lateral, alça, lateral. E para isso nós vamos precisar de 151 correntinhas, tá? E nós vamos trabalhar com 150 pontos. Então, nós vamos dar início aqui, fazendo a primeira, segunda, terceira, quarta. Façam aí 151. Não esquecendo de fazer sempre folgadinho, que é para não ficar repuxando. Finalizado aqui 151 correntinhas. Agora nós vamos virar o trabalho. Essa última aqui é só para virar mesmo. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com 150 pontos. Então, aqui, ó, introduzo aqui no nozinho de trás, faço o meu primeiro ponto baixo. E assim eu sigo até o final de todas as correntinhas. Essa forma aqui de trabalhar é igual a forma que a gente trabalhou na bolsa lá no início. Faz as correntinhas e volta pegando no nozinho de trás. Então, façam aí até chegar no finalzinho que eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu faço uma correntinha para subir, viro o meu trabalho e faço pontos baixos pegando na alcinha de trás. Simples assim. E vou até o finalzinho fazendo dessa forma. E agora, gente, chegando aqui no finalzinho, faz uma correntinha para subir e vira o trabalho. E agora nós vamos trabalhar pegando nas duas alcinhas, igual a gente fez o corpo da bolsa. Aqui, ó, alcinha de cima, alcinha de baixo, faz um ponto baixo. Nós vamos usar o mesmo ponto do corpo da bolsa, que é o ponto baixo estruturado. É só fazer dessa forma que a gente estava fazendo. E aí, vocês vão precisar fazer 5 carreiras de cada lado. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que vocês vão contar. Aqui eu tô com o corpo da bolsa. A gente conta as carreiras por esses nozinhos aqui, tá? Então, vocês vão precisar ter 5 nozinhos desses aqui de um lado e 5 nozinhos do outro. Isso aqui na alça dessa parte aqui que a gente tá fazendo, tá? Tô usando o corpo da bolsa só como exemplo para vocês verem como contar. Então, vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão ter que ter essa quantidade aqui de carreiras de um lado
e do outro também. Então, contou, tem 5 nozinhos dos dois lados, 5 carreiras de nozinho dos dois lados, tá finalizada a peça. E aí, quem é de café faz um café, quem é de chá faz um chá, senta numa cadeira confortável e faz, amor, porque essa parte demora, porque são 150 pontos, e esse ponto ele é muito bonito, né? O trabalho, o resultado final dele fica incrível, mas ele é demorado para crescer. Então, vai demorar um pouquinho essa peça. Então, é o que eu falei pra vocês. Façam café, façam chá e façam essa parte. Quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou a minha, tá? A gente vai contar as carreiras e dar andamento. Amores, finalizada aqui a minha peça. Bem grandona. Então, vou botar lá em 2 aqui pra vocês verem, ó. Aqui, tá bem grandona. E aqui a quantidade de carreiras que eu mostrei, que eu falei pra vocês, vou mostrar agora. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 nozinhos desse lado, e agora aqui 1, 2, 3, 4, 5 nozinhos desses, tá? O meu café tava tão bom, tão gostoso, que eu acabei esquecendo de voltar aqui e mostrar pra vocês o seguinte: essa última carreira aqui, a gente vai fazer ela um pouquinho diferente, assim, não tão diferente assim que você já conhece, mas ao invés de pegar essa alcinha de trás e a de baixo também, nós vamos pegar nas duas aqui de cima, para dar um acabamento nessa última carreira. Então, essa carreira vocês vão finalizar assim, ó, pegando nas duas alcinhas e na alcinha aqui de baixo e fazendo o ponto baixo. Só isso, a única diferença é essa, das demais, né, carreiras. E aí, fazendo assim, a gente realmente finalizou a nossa peça. E aí, finalizando essa parte, cortem um pedacinho de fio, uma quantidadezinha boa. A minha eu acho até que ficou pequena, mas vamos tentar. Uma quantidade boa, porque é esse fio aqui que nós vamos unir uma parte na outra, quando ela já estiver presa na bolsa. Então, cortem uma quantidade boa aí que vocês achem que dê para fazer a junção dessas duas partes aqui. E agora, nós vamos colocar essa parte aqui no nosso corpo da bolsa. E nós vamos fazer isso da seguinte forma: nós vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto aqui, ó, vocês vão, olhem o trabalho de vocês aí que vocês vão ver, o primeirinho aqui. Vão passar a agulha por debaixo dele e na alcinha de trás, aqui, ó, dessa outra parte, vai passar a agulha. E aí vai vir com um fiozinho aqui, ó, vai puxar e fazer e deixar uma laçadinha na agulha. No próximo, nós vamos fazer um baixíssimo, pegando da mesma forma, nas duas alcinhas e na alcinha lá de trás do outro ponto. E eu vou fazer um baixíssimo. Esse fiozinho aqui, depois nós vamos arrematar ele. E novamente, duas alcinhas, a alcinha de trás e baixíssimo. Novamente, duas alcinhas, alcinha de trás e baixíssimo. Opa, peraí, soltou. E, gente, não tá indo. Peraí. Acho que eu tô de mau jeito aqui. Agora foi. Assim. Mais um. Duas alcinhas, alcinha de trás e baixíssimo. Então, façam isso até chegar desse lado aqui, que eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ser feita a parte lá de cima da alça, essa parte aqui. Que ela vai ficar meio que solta, né? Porque ela vai servir de alça. Ela não vai prender no corpo. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa parte. Então, prendam desse jeito que eu mostrei pra vocês aqui, fazendo ponto baixíssimo até essa pontinha. Já prendi toda a parte do corpo aqui, cheguei aqui no finalzinho, olha como tá ficando, bem legal. Ela fica bem durinha, eu gosto bastante desse ponto. E agora nós vamos dar andamento fazendo ponto baixíssimo nessa parte aqui, que vai ser a alça realmente, né? Aqui. Aí, eu cheguei aqui na pontinha, tá vendo? Aqui. Aqui. Aí, eu vou fazer dessa forma, ó. Continuar pegando na alcinha de trás, só que fazendo só os pontos baixíssimos, assim, ó. Dessa forma. E aí, vai fazendo assim, até chegar lá na outra ponta. Desse jeito, tá? Aqui. Vai ficar assim, com acabamento. E aí, façam assim até chegar aqui. Aí, corta o fio e aí faz do outro lado a mesma coisa. Essa parte aqui, o outro lado da bolsa, né? Faz da mesma forma. Igualzinho a gente tá fazendo desse lado, vocês façam do outro lado.
E aí eu volto pra gente já ir pra parte final da nossa bolsa. Cheguei aqui no finalzinho, já prendi os dois lados, esse ladinho aqui também já tá preso. Cheguei aqui no finalzinho, tá? Aí agora eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou prender essa parte aqui, como eu falei pra vocês, com um fiozinho que eu deixei sobrando. Assim. Vou prender aqui. E depois eu vou arrematar esses fios, tá? Esse aqui não tem mistério, gente. Agulha de tapeceiro, coloca a agulha aqui no fio e vem arrematando assim, costurando de uma forma que fique bem discreto, né? Que não fique aparecendo. Passa por dentro dos pontinhos, tá? Isso aqui não tem mistério, é só prender da forma que eu tô falando com vocês, com agulha de tapeceiro. E aí arremata o fio, todos os fios, né? Nós vamos fazer agora, gente, a nossa abinha. Eu vou falar pra vocês como é que eu fiz. A minha já tá pronta, mas não tem nenhum mistério. Vocês vão fazer aí 14 correntinhas, mas vão voltar trabalhando com 13. E aí, quando vocês voltarem trabalhando nas correntinhas, é pra pegar naquele nozinho que fica atrás das correntinhas. E aí, chegou no final com 13 pontos, volta fazendo ponto baixo, pegando na alcinha de trás do ponto. E aí, chegou no último ponto aqui no 13º, inicia esse ponto aqui, que é o ponto que a gente tá fazendo a bolsa toda. E aí, vocês têm que ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de um lado e 10 carreiras do outro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês já sabem contar, né? Pra contar com esses nozinhos aqui, não ficar contando carreirinha por carreirinha, só os nozinhos, tá? Então, vocês vão contar 10 de um lado e 10 do outro. Tendo 10 carreiras de nozinho de cada lado, a abinha já tá pronta. Para prender a aba, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui que a gente fez aqueles 19 pontos a vida toda, lembra? Então, é nessa parte aqui que nós vamos prender a nossa aba. Só que vocês vão ter que achar o meio dessa parte aqui dos 19 pontos e contar 13 pontos, que é exatamente o número de pontos que a gente tem na nossa aba. Então, contem aí 13 pontos, achem o meio, contem 13 pontos e marquem. E a partir daí, nós vamos começar a prender a nossa aba. E para prender a aba, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui eu tenho os 13 pontos, né, como eu mostrei para vocês. Eu vou vir aqui, ó, no anterior ao ponto que tá marcado, só para eu poder prender o meu fio. Fazer isso aqui, ó, dessa forma, tá? Só para deixar ele preso. Mas aí puxa um pouquinho para cá, ó, para que fique na direção do ponto de onde a gente vai começar a trabalhar. Aí eu tiro aqui o meu marcador, aí eu venho aqui embaixo, introduzo entre as duas alcinhas do ponto baixíssimo, né, aqui da frente, venho aqui, ó, na alcinha de baixo e na outra alcinha, na alcinha de trás, desculpa, e na alcinha de baixo aqui. Laço e tiro tudo e faço um baixíssimo. Novamente, ó, introduzo a agulha aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, vou lá na abinha, introduzo aqui, ó, na alcinha de trás e na alcinha lá de baixo. Tiro tudo, puxo o fio e tiro tudo fazendo um baixíssimo. É como se vocês estivessem fazendo, gente, o mesmo ponto que a gente fazia quando a gente estava construindo a bolsa. Só que a única diferença é que agora nós vamos trabalhar pegando essas duas alcinhas aqui de cima, mais essas duas daqui de baixo que a gente sempre usou, né? E a gente vai fazer um baixíssimo aqui. É dessa forma, assim, ó. Mais uma vez, duas alcinhas no ponto aqui de cima, alcinha de trás daqui da abinha e alcinha lá de baixo da carreira lá de baixo. Mais uma vez aqui, duas alcinhas, alcinha de trás, alcinha de baixo. E assim, vocês vão fazer a carreira toda, até chegar aqui nesse 13º ponto aqui que nós marcamos. Abinha presa, gente, ó. Ficou bem legal, tá vendo? Aqui, ó, na parte da frente, aqui, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou prender o nosso fechinho, ó. O fechinho tá aqui. Essa aqui é a partezinha que fica presa na abinha e essa aqui é a parte que fica no corpo da bolsa. Vamos começar primeiro pela parte que fica na abinha. Eles esse fecho vem com esses parafusinhos aqui, ó, que eu já tirei, né, aqui dessa parte aqui do fechinho para poder introduzir na abinha. Cuidado para não perder esse parafuso, porque eles são bem pequenininhos. Aí, o que vocês vão fazer, ó? Esse fio aqui, a gente fazendo essa receita de pontos que eu passei para vocês,
13 pontos, a abinha é o tamanho ideal para esse fechinho, tá vendo? Se vocês estiverem fazendo com outro fio, aí vocês vão ter que fazer um teste antes de começar a subir essas carreirinhas aqui, para poder ver a quantidade de pontos que é o ideal para que fique certinho aqui no fechinho, porque bonitinho fica assim, né? Que não fique sobrando nada e tudo mais, que fique bem certinho aqui. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, eu tenho essa ferramentazinha aqui que eu roubei do meu marido. Roubei não, peguei emprestado sem ele saber. Mas vocês vejam aí o que vocês têm, uma chave de fenda, alguma coisa assim, que vocês consigam empurrar essa partezinha aqui, ó, com cuidado, pra dentro do fechinho aqui, ó. Porque aí, essa parte entrando, vai ficar bem fixo para que os parafusos entrem aqui e prendam os fiozinhos lá dentro e não solte. Então, é só ir empurrando, pode ser com uma ponta de tesoura também, com bastante cuidado para não cortar o fio, tá? A pontinha também de extrator de grampo também serve. Empurra direitinho aquela parte do extrator, ó. Fica assim, tá vendo? Desse jeito, vê se na frente tá certinho. E aí, gente, depois é só vir com os parafusinhos, colocar aqui, ó, e ir prendendo, fazendo a rosquinha aqui dos parafusinhos. Desse jeito aqui, ó. Com essa chavezinha, como falei pra vocês, meu marido me emprestou, mas ele não sabe. E, ó, dá direitinho. Olha lá como fica. E aí é só fazer da mesma forma nos outros 2 buraquinhos. Aí achem aí uma ferramenta, pode ser também pontinha de faca, ponta de faca também rosqueia bem esses parafusinhos, se vocês não tiverem uma ferramenta assim. Alguma coisa pontiaguda, pontinha de alicate também dá, não estiver se virando, né? E aí é só colocar e prender. Peraí que esse aqui tá mais difícil, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Aqui, gente, consegui, ó. Coloquei já os 3 parafusinhos, ó. Aí vejam aí se tá bem firmezinho, se não tá soltando, tá? Estão todos os 3 firmes. Se vocês quiserem, para vocês terem um pouco mais de segurança, passa um pouquinho de cola, essas colas de artesanato, aqui na pontinha, e quando for introduzir, ela vai grudar aqui no metalzinho e vai segurar mais. Mas eu não vejo necessidade não, porque isso aqui não vai fazer força, então não vai soltar, tá? É só pra ficar preso mesmo. E aí, como é que vocês têm que fazer? Se posicionem assim, essa abinha aqui, de forma que fique bem no meio, e aí vejam aonde é que esse fechinho vai cair, o buraquinho do fechinho vai cair. E aí vocês já vai ter uma noção, aí deixa ele marcando aqui, e aí já introduz essas 2 perninhas aqui pra dentro da bolsa. Já coloquei, ó. E aí depois é só vir com essa partezinha aqui de trás, encaixar aqui e vir com o alicate e amassar as perninhas aqui desse fechinho aqui. Amassar pra cá e amassar pra cá, que aí ele vai ficar presinho. E aí depois disso já tá colocado o fechinho. Dessa forma assim. Desse jeito. A nossa bolsa tá quase pronta, falta só uns detalhezinhos. Olha que graça que ela tá. Bem bonitinha. Olha que linda. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô finalizando ela. Então, tem 2 situações aqui. A primeira é a seguinte, o fechamento da alça aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Olha como ficou bem legal, bem perfeito. Ó. Tá vendo? Assim. Com agulha de tapeceiro, tá, gente? É só vir com a agulha de tapeceiro, juntar uma alça na outra e vir fazendo pontinhos, assim, tá? Coloca por dentro, puxa, de forma que fique bem discretinho pra não aparecer, tá? Então, esse aqui, ó, fechei a alça, agora já tá os 2 lados da alça presinho. Uma outra situação, são 3, na verdade, né? Uma outra situação é o seguinte, eu preferi fazer aqui, ó, 3 carreirinhas dessa partezinha aqui que a gente tinha feito 2, lembra? A gente fez 2 carreirinhas aqui. Eu preferi fazer 3, porque eu achei que quando ela ficou fechadinha assim, ficou abertinho aqui. Então, eu preferi fazer 3, mas é opcional, tá? Eu que sou chata mesmo, quis a bolsa mais fechadinha, preferi fazer 3. Se vocês quiserem manter as 2 que a gente fez, pode também, tá? Não tem nenhum problema. Eu que preferi fazer mais uma. Então, aqui ficou com 3 carreirinhas de pontos baixos, aqui e aqui. E aí, ela fechadinha assim, ó.
Eu achei que ficou melhor, que ela fica mais fechadinha, tá? E a outra situação é o seguinte, essa partezinha aqui da ponta, pra não ficar solta, tá vendo? O que que eu fiz? Eu prendi ela aqui, ó, junto aqui, quando eu tava fechando essa alça aqui, depois que eu fechei, eu voltei prendendo, passando a agulha de tapeceiro aqui desse jeito, ó. Deixei esse últimozinho aqui pra fazer com vocês, ó. Esse aqui depois são fios que eu vou arrematar. Ó, só vim com a agulha de tapeceiro por aqui, saio desse lado aqui, ó, passando por dentro da alcinha, puxo a agulha de tapeceiro aqui e pronto, fica bem firmezinho, tá vendo? Aí não fica esse biquinho arrebitado aqui, ó, igual desse daqui que eu ainda não fiz, tá vendo? Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado. Como eu fiz essa outra terceira carreira de ponto baixo aqui, eu deixei esse fio aqui sobrando, esse pedacinho de fio aqui, que eu vou fazer isso aqui do outro lado. E aí essas duas partes vão ficar presas assim. A cliente vai conseguir abrir a bolsa. Ah, a minha já tá forrada, tá? Eu forrei também aqui, ó. Botei um tecido simples, mas forrei, ficou bem esticadinho, bem bonitinho. Aí, tá vendo? Ó, essa parte aqui fica presa, não fica com o biquinho solto. Aí eu vou fazer ali do outro lado, vou arrematar esses fios e a nossa bolsa linda já vai estar pronta. E a nossa bolsa ficou pronta, olha que linda que ela tá, olha que maravilhosa. Eu adorei o resultado final. Olha a elegância dela, gente. Linda, né? Aqui eu coloquei a minha plaquinha da Rosa Pink, olha que linda. Eu vou deixar a loja que eu compro aqui pra vocês, eles são ótimos. É Oficina dos Badulacs, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.